bem-vindos à nossa conversa com Tânia Matsinha. Hoje temos o privilégio de conversar com o jovem político, consultor e diplomata Algi Amade. Estamos no ar e eu quero começar por perguntar quem é Algi Amade. Muito obrigado. Queria primeiro agradecer por este convite, que estimei bastante. É uma honra receber este grande convite para vir aqui a esta televisão. Algi Amade é um jovem moçambicano, um pacato cidadão, jovem moçambicano que nasceu na cidade de Inhambane, cresceu na cidade de Inhambane, tive a minha infância mesmo em Inhambane. Sou filho de pais professores, não é? Os meus pais de profissão são professores. Eu fiz o meu ensino primário na escola primária de Cumbana, distrito de Jangaba, em Inhambane. Depois fiz o meu ensino secundário e pré-universitário, pré-universitário na escola secundária Emilia da UC, em Inhambane. E depois de lá ingressei para a Universidade Eduardo Mondlane. Não é? Fiz o meu primeiro exame de admissão e admiti logo. Para que faculdade? Para a Faculdade de Letras e Ciências Sociais, na altura. Na altura tínhamos aquela coisa da UFIX, Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Fiz História e depois fui um dos melhores alunos, por acaso, na Faculdade de Letras, no Departamento de História. Mas antes queria só, estou aqui em Inhambane, eu ainda estou perdida aqui em Inhambane na sua introdução. Qual é o significado do seu nome? Algi Amade. Não sei, por acaso é uma pergunta interessante, porque eu nunca me preocupei em conhecer o significado do nome como tal. Mas eu sei que é um nome de origem árabe. E eu sou muçulmano de religião e os nossos nomes são sempre inspirados, portanto, do Alcorão, na cultura árabe. E é um nome que diz, é um nome, acredito, que tem a ver com poder, estrela e algo assim iluminado por Deus. Iluminado. Acredito, porque já a minha mãe havia comentado um pouco sobre isso, já o meu pai já havia falado sobre isso. Nunca pesquisei, mas prometo pesquisar sobre o meu nome. Esse é o TPC, né? É o TPC que sai daqui. Esse é o instinto da professora que já está a sair de mim. Exatamente. A verificar qual professora... é. Sim, porque acredito que os nossos nomes têm uma importância. Tem uma importância, tem um e elas significado. ligam sempre com a nossa trajetória. E ainda estando em Inhambane, estou curiosa para saber qual foi um dos momentos mais marcantes da Algi na sua infância. Um dos momentos que não... Claro, um momento que pode partilhar connosco. Um dos momentos mais marcantes na sua infância, de alguma forma influenciou ou continua a influenciar o Algi como adulto hoje? Muito obrigado. Também é uma pergunta extremamente interessante. Eu tive uma infância... Primeiro, eu era uma criança muito irrequieta. Extremamente irrequieta, bastante irrequieta. Irrequieta no sentido positivo. Era muito curioso, muito inquisitante, muito preocupado em saber e saber mais. O que é isto? O que é aquilo? Por que é que isto funciona assim? O processo de questionar marcou a minha infância. E eu, já desta infância, fazia escolhas. Acho que isto não. Para mim é melhor isto, por causa disto. E tinha sempre um argumento para justificar as minhas opções desde a infância. Por exemplo, eu era daquelas crianças em casa, nós crescemos, éramos 9 em casa, todos. Meu pai tem 9 filhos, e eu estou lá no meio. Algi vai lavar a louça, Algi vai varrer lá dentro. Não, essa coisa de lavar a louça não é para mim, eu não fui feito para isso. Eu sempre esquivava, não lavava a louça. E ao encontrar-me, eu estou lá com os cadernos, com os livros. Mas este não gosta de fazer trabalhos domésticos, mas em contrapartida gosta de estar sempre com os cadernos, e com os livros. E o que procurava nos livros? O que é que lhe inquietava? Eu gostava muito de ler. E quando eu não sabia ler, ver figuras, imagens, a história. Sempre gostava de história, ver
aquelas imagens de Papa Zamora, aquelas figuras, aqueles que lutavam nas guerras, assim, coisas de gênero. Isto despertava em mim uma curiosidade enorme. Era a minha paixão. Os livros sempre foram a minha paixão. E eu penso que é esta infância que de alguma forma marcou o meu trajeto, o meu percurso pessoal, não é? Acredito que é um pouco inspirado do processo, da forma como a minha infância foi construída, tem um reflexo naquilo que é o meu estágio atual. Não sei E se... como então, pegando neste link, estava curioso, ia buscando como é que faz a ligação entre a juventude do passado e a juventude atual, que estava a dizer que estava ali a pesquisar, a investigar, Papa Zamora, na altura eles também foram jovens em algum momento. Como é que faz, como é que compara o jovem do passado, que na altura eras criança, estavas a olhar e obcecadamente a procurar saber o porquê que isto, o porquê que aquilo, como é que faz esta comparação com o jovem atual moçambicano, no sentido de como ele se posiciona em relação aos aspectos políticos, económicos, sociais, no geral? Portanto, aquele jovem que era revolucionário no passado e este jovem do hoje, como é que faz qual é a sua leitura dessa comparação da infância e hoje? Ora, o jovem do passado vivia um contexto característico de fechamento dos espaços e escassez de informação. Este fechamento dos espaços e escassez de informação é que tornava o jovem um pouco mais inquisitante, tornava um jovem um pouco mais preocupado em responder às questões pessoalmente. As respostas às mais variadas questões o jovem encontrava nele mesmo. Havia pouco espaço de buscar essas informações. E por via disso, este processo cultiva o espírito revolucionário. O espírito revolucionário, ele é cultivado a partir do momento em que compreendemos que nós temos que dar respostas para nós mesmos em relação àquilo que são os mais variados desafios que nos rodeiam. E farei uma comparação com o jovem atual. Um espaço mais aberto, com uma variedade de informações e informação. É preciso discernir muito bem. Informações e informação. E diante deste cenário, há um pouco de um cenário onde as respostas estão lá. Os espaços estão abertos. Tudo nós temos aqui de bandeja. Existem aqueles que construíram e que nós usufruímos daquilo que foi construído. Eu penso que é aqui onde reside, de alguma forma, o comodismo. Não sei se é necessariamente este vocabulário que eu queria usar, mas um pouco o conformismo ou o comodismo, no sentido de que parece que as coisas estão aqui. É verdade que há mais questionamento, no sentido de que os jovens atuais são mais questionamentos no sentido crítico da coisa que está lá. Isto existe, mas não devia ser assim. Mas se existe, é porque alguém trouxe, alguém colocou lá. Portanto, a diferença entre o jovem do passado e o jovem atual é porque o jovem atual desenvolve o espírito crítico em relação àquilo que foi feito e o jovem do passado desenvolveu o espírito revolucionário e construiu as coisas, o status quo atual. Eu penso que é esta a diferença. Para mim, o que é curioso naquilo que está aqui a dizer é que, de facto, no passado havia menos, mas tínhamos o jovem que trazia mais soluções, e está a explicar aqui, talvez, que é porque havia menos. Entretanto, temos aqui um jovem que tem mais em comparação com o passado. Não estou a dizer que tem mais no sentido de, em termos de desenvolvimento do país, precisamos de muito mais, mas eu não estou a ver os Samoras Machés
em Moçambique hoje. Não estou a ver os Eduardo Mondlanes em Moçambique, não estou a ver os Kwame Nkrumahs, portanto, estes que não tendo informação conseguiram fazer mais do que estes que têm informação, têm mais informação, têm mais espaço, como estava aqui a dizer. O que é que está por detrás deste comodismo, usando a palavra que aqui usou, ou desta falta de fome suficiente para dizer que não, mas sim, nós já temos a independência política, podemos ir à busca da independência econômica. O que é que está, como jovem, quando conversam assim nos bastidores, o que é que estamos cômodos, por quê? Costuma-se dizer que a história ela molda os homens à sua própria imagem, à sua realidade, à conjuntura do momento. E o processo histórico, ele caracteriza-se pela forma como as pessoas lutam para responder os desafios do momento. O desafio da juventude naquela época era ver o país livre de um sistema que nos era imposto. E este sistema claramente que coartava as liberdades da juventude e as possibilidades da juventude se autoafirmar dentro do seu próprio território. E por via disso, este é que constitui o grande desafio da juventude. Lutar pela sua autoafirmação, libertando o país de um determinado sistema que naturalmente lhe gera imposto. Uma vez vencida esta barreira, hoje a coisa muda de figura. Já temos o nosso país, é nosso, temos o nosso sistema, mas já temos um outro elemento, que é a elevada competição que existe dentro do status quo, do sistema atual. A preocupação hoje do jovem já não era aquela de ontem, é naturalmente outra. Mas estas outras preocupações vão surgir em função daquilo que se lhe oferece à juventude hoje. A questão do emprego, a questão... E, portanto, são elementos que preocupam hoje a juventude. Porque nós já temos, é o nosso país. O nosso país já foi conquistada a independência, já conquistamos aquilo que se chama a autodeterminação dos povos. Portanto, já conquistamos e hoje nós precisamos de construir o nosso país com os ingredientes que temos. E os ingredientes que nós temos são estes: a democracia, o espaço político, a liberdade de expressão, tudo isto. Então nós conflituamos dentro deste mosaico todo para poder encontrar as soluções que nós precisamos para a nossa própria autoafirmação. Portanto, é uma questão de prioridades. A prioridade naquela altura era aquela e hoje são outras. E são várias prioridades, portanto, para a juventude. Portanto, é um pouco disto. É aqui onde reside a diferença, mais uma vez, do jovem do antigamente com o jovem hoje. Sim, porque a insistência nesta pergunta é que o jovem de hoje, dentro desta nova conjuntura, é o jovem que trouxe a independência política, que deu esta liberdade que estava aqui a falar, e é o mesmo jovem que é esperado que decida que para os seus filhos, os próximos, e para eles próprios, e para mais, porque tem um grupo de jovens que já está economicamente independente, mas tem um grupo de jovens que está à espera daqueles que tiveram este privilégio para irem também, da mesma maneira que um grupo de jovens libertou o remanescente do país. Então, qual é o papel destes jovens de hoje para dizer, ok, vamos lá criar empregos para todos, vamos lá criar habitação para todos, vamos lá ter a independência econômica, oportunidades para todos, ter acesso para todos. Portanto, este jovem que tem coragem, ousadia de lutar e dizer que nós queremos um espaço
para todos, não só para alguns, porque quando olhas para o jovem, ele diz que, ok, eu, se tiver a minha casa, eu se tiver os meus filhos a estudarem bem, a comerem bem, eu não vou me preocupar com o remanescente, enquanto no passado não era só a nível individual, era a nível coletivo. Então, qual é que acha que é o papel da juventude em fazer essa defesa coletiva? Em dizer que eu não vou dormir enquanto não ter a certeza que todos têm 3 refeições por dia. Eu não vou dormir enquanto não garantir, porque o Samora Machel e o grupo, eles não, os Mugabes, eles não diziam que não. Eu não vou dormir enquanto a minha comunidade, os Shonas, ou seja o que for, enquanto em Nhambane, só basta em Nhambane estiver bem, eu não quero saber do remanescente das províncias. Portanto, como é que nós podemos chegar a um ponto em que o jovem diz que eu não durmo enquanto garantir que esta distribuição é equitativa, todos têm 3 refeições por dia, como mínimo, todos têm uma educação básica, como mínimo. Portanto, porque vinha este sangue, este DNA da busca coletiva. Vocês que têm que... Um dos grandes papéis da juventude atualmente seria a sua capacidade de influenciar para que as políticas públicas sejam consentâneas às aspirações da juventude e, quiçá, do país. E como é que se faz esta influência? A pressão sobre os decisores, mas, sobretudo, a sua capacidade de fazer com que o jovem seja incluído nos órgãos de tomada de decisão. A inclusão dos jovens nos círculos mais fechados de tomada de decisão é um dos grandes desafios atuais da juventude. E este é que é a grande guerra. Esta é que é a longa marcha. Este é que é o grande papel e é que é a grande preocupação da juventude atual. Porque nós temos um sistema, hoje conquistado, com sangue derramado dos nossos antigos jovens, e que temos um sistema que funciona em pleno, mas estes mesmos que libertaram o país, muitas das vezes procuram transmitir uma educação tradicional à juventude, uma educação de que ao jovem cabe o papel de saber ouvir, de respeitar os mais velhos e de cumprir as ordens dos mais velhos. Mas por que o jovem aceita essa delegação, sendo que o jovem do passado também tinha estas limitações, mas ele disse, não, nós vamos arrancar. Ainda venho para aí. Esta guerra geracional que está instalada hoje em dia. Se um jovem hoje sai, vai ao público, questiona, quer os jovens que estão nos setores de trabalho, profissional, quer os jovens que estão nos partidos políticos, vamos assim dizer, quando este jovem sai, questiona, põe as suas ideias, muitas vezes diz, mas este não tem respeito, não sabe ouvir os mais velhos, não tem disciplina. Há um termo que se usa, por exemplo, nos partidos políticos que é disciplina partidária. A questão da disciplina partidária, muitas das vezes, é um elemento que é trazido, às vezes até para limitar o pensamento do jovem. O pensamento, vamos lá assim dizer, revolucionário no sentido de a sua capacidade de questionar o status quo, que é importante para o processo de crescimento, para o processo de desenvolvimento do país a todos os níveis, que é importante para o processo de consolidação do nosso país, do nosso Estado-nação. É muito importante compreender que hoje está instalado este conflito da nossa capacidade, da nossa tentativa como jovens de conquistar os espaços, mas também do nosso papel de compreender o ensinamento dos mais velhos, de que é preciso calar, saber ficar calado, não falar muito, não questiona, a sua vez já de chegar. Eu cresci, os meus pais sempre diziam, ei, onde estão os mais velhos, você não pode conversar, nem pode falar. Se estamos na mesa,
a comer, você não pode falar. Se os mais velhos estão a conversar, você não pode emitir opinião. Eu cresci assim, tem que ficar a escutar, eu não pode falar. Os mais velhos é que servem primeiro, eles e tudo, e você tem que obedecer. Hoje já não. Nós quando sentamos à mesa com os nossos filhos, eles já não se calam, questionam, perguntam, papai, o que é isto? E chamar a atenção, e não faz isso sim, papai também não fala assim. Sim. É preciso ver como é que fala, porque eu tenho os direitos da criança. Portanto, é a nova conjuntura, é o novo processo, é a nova geração, é o novo momento. E é preciso que os mais velhos compreendam isto. O processo de transformação, o processo de crescimento, a nova conjuntura, sem que necessariamente possam perceber que se trata de perca de valores. Não necessariamente de perca de valores. São os momentos que são outros. Portanto, os espaços estão mais abertos, há mais informação. Estão abertos, mas fechados. Mas fechados. Este concomitante aqui, está a perceber? Mas esta é uma guerra instalada. E quem deve lutar esta guerra? É a juventude. É a juventude, porque eu me lembro do Amado explicar que quando era jovem, estava curioso, estava a fazer a leitura, estava a querer perceber, e eu mesmo, Amado, que via que, olha, este grupo de jovens está a dizer porque os que libertaram o país do colono, o colono também não disse estão bem-vindos, venham lá libertar. Os colonos também bloquearam, portanto, acabaram cedendo por falta de opção. Entretanto, será que o jovem de hoje tem que ir resgatar o patriotismo, vou usar esta palavra, por falta de uma palavra, outra palavra, dos jovens que na altura, quando se era negado o espaço, de irem dizer que nós vamos forçar, nós queremos garantir que os nossos filhos tenham condições que foram prometidas pelos lutadores, os jovens do passado. Portanto, nós não estamos a faltar respeito, mas nós estamos aqui a dizer as coisas não estão como deveriam ser. Nós estamos aqui a dizer que esta libertação foi feita para 100% de moçambicanos e não 10% de moçambicanos. Nós estamos aqui a dizer que queremos lutar. Portanto, será que esta juventude consegue ainda, acredita que ainda é possível o Amad e o grupo de outros jovens serem mais ousados? Eu desafio aqui a ousadia exagerada no sentido de não negociar, porque enquanto vamos negociando, temos 80% da população que está à espera. Temos um grupo de pessoas que está a assistir à economia e temos um grupo de pessoas que está ativamente a participar na economia. Portanto, por que o jovem de hoje não tem a mesma raiva com o jovem do passado que dizia que enquanto o colono não sair, eu não vou dormir, eu não vou parar? Eu acredito que é possível. Ora, o espírito revolucionário, o espírito de luta, de questionamento, é uma característica da juventude como tal, de uma forma geral. E acredita que ainda existe esse espírito agora? Todo o jovem tem esta característica. Não diria eu, não queria usar o termo, não é necessariamente rebeldia, porque não é rebeldia, mas é o sentido de luta, o sentido de questionar. A igualdade, a distribuição igual. O status quo. Questionar o status quo, o seu espaço. E é um pouco disto. Mas nós temos um problema e uma particularidade como país. É este conflito geracional. Porque aqueles jovens que lutaram e que tinham este espírito revolucionário que trouxeram o país à independência, aqueles jovens, eles ainda estão aqui e exercem muita influência ainda sobre o status quo. Mas e continuam, que mesmo jovens já não querem repetir? Continuam a exercer uma forte influência e continuam a transmitir aqueles valores tradicionais de que é preciso estar calado e ouvir.
ainda assim, começa a despontar, começa a haver alguma realidade que mostra que não. A juventude procura o seu espaço. Se olharmos hoje em dia para perceber que os jovens já questionam nas redes sociais, os jovens já questionam, os jovens já criam associações, os jovens estão nos partidos políticos, os grupos, por exemplo, as organizações juvenis, os braços juvenis dos partidos políticos estão lá, fazem questionamentos, e não só em Moçambique, na região, portanto, há uma realidade que mostra que de fato que a juventude está preocupada, a juventude questiona, a juventude está a lutar, a juventude, mas ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. É um processo de luta, é um processo contínuo, é um processo onde mostra que o caminho está lá, vamos alcançar, e eu penso que a vitória é certa. Não haverá outra hipótese, senão... Um processo, eu acho que o processo está lento. Eu aceito tudo o que está a dizer, mas eu acho que o processo está lento porque eu tenho a minha avó que está em Manjacase, eu tenho o meu primo que está em Manjacase, que está à espera daqueles que há 30 anos atrás já tiveram algum privilégio, e está à espera de ver, nós temos que ir buscar a eles e dizer que não, está aqui, já conseguimos mais pão para vocês, já conseguimos mais comida para vocês, mas vamos a um breve intervalo, voltamos já.